Olá, o programa Em Cena de hoje traz uma mostra com dois dos principais artistas espanhóis contemporâneos, Cortillo e Guerrido. Nós vamos conhecer o Museu Oceanográfico. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Em Cena. A exposição Laços do Olhar, em cartaz do Instituto Tomio Otaki, projeta as relações entre Brasil e o Japão desde o século XIX. Com curadoria de Paulo Erkenhoff, a mostra reúne cerca de 400 trabalhos e é uma constelação de núcleos sobre encontros e o reconhecimento do Japão pelo Brasil e a integração dos artistas japoneses no ambiente cultural do país. A exposição, ela tenta... É uma pesquisa, na verdade, do curador, do Paulo Erkenhoff, né, sobre influências ou sobre vestígios da influência ou sobre qualquer troca que tenha havido entre a cultura japonesa e a cultura brasileira. Tá? Essa troca se deu num período relativamente recente, assim, de 100 anos para cá, ou por via indireta pelos europeus ou por via direta através da imigração japonesa, que esse ano faz 100 anos. Né? Então são, na verdade, diversas abordagens, vários núcleos que aqui na exposição são tratados, né? E que não tentam dar conta, porque isso até é impossível, mas tentam... É uma mostra, na verdade, que ela é ampla mesmo, que ela está aberta como uma pesquisa aberta. Tem um grupo que foi formado aqui em São Paulo de imigrantes japoneses, que é o grupo Seibi, né, que se juntou na década de 50, teve várias formações e numa das primeiras formações a Tomio Otaki fez parte. Né. Ela não seguiu o grupo até o fim ou as diretrizes do grupo. Né. Mas a ideia do grupo era exatamente essa, era unir imigrantes japoneses para ter uma arte que pudesse... que fosse dos imigrantes. Wesley Duke Lee é um artista com muitas influências pop, né, da cultura pop, das imagens de televisão ou de publicidade, tudo isso. E na década de 60 ele participou de uma Bienal no Japão. E por ocasião dessa Bienal, por já estar lá, ele optou por ficar mais um ano no Japão. Então ele teve um contato muito direto, muito próximo com a cultura japonesa. Né? Isso aparece em vários trabalhos dele, né? De uma forma mais direta ou não. Está aqui numa das 3 salas da exposição, e essa sala tenta mais dar conta de produções contemporâneas. Né? Então, como por exemplo, essa obra aqui do Tite Frick, que foi feita especialmente para a exposição, né? Então foi feita aqui mesmo no Espaço Instituto, né? Que dá para ver que tem muitos elementos do imaginário japonês. Então, as luminárias, né? Tem apropriações diretas de vários elementos, de tábuas de madeira, de garrafas plásticas, então apropriação ou utilização de materiais descartados, né? E aí, algumas outras partes, então estudos como, por exemplo, para desfiles de carnaval, né? Então alguns desfiles recentes mesmo, que foram em comemoração da imigração japonesa, né, dos 100 anos da imigração. E aqui alguns elementos da cultura pop, da cultura de massa, né, japonesa. Então, artigos diversos.
Você fica agora com o que rola nos palcos paulistanos. O importante não é o bife, tia. O importante não é o pão. Foram 15 anos de estudo aprofundado da vida da atriz Cacilda Becker que resultaram no espetáculo Meu Abajur de Injeção. Luciana Carnielli é quem dá voz a Cacilda no monólogo dirigido por Georgette Fadel. A peça apresenta uma reflexão sobre a arte através da vida de Cacilda e do encontro de Luciana Carnielli com a trajetória dessa grande atriz. A realidade dos artistas no Brasil vem à tona nessa peça que usa de muita poesia. Mas me divertia muito. O grupo de teatro E Você Senta faz uma homenagem ao cartunista em fio na peça Top, Top, Top. O espetáculo mostra os personagens criados pelo artista através da arte cênica e leva em conta aspectos dos seus desenhos na montagem. Graúna, Zeferino e Bode Orelana, moradores da Caatinga, procuram por água. Baixinho e Comprido buscam respostas. O encontro entre esses personagens vai trazer à tona a palavra esperança, com muito humor. Tudo isso ao ar livre e de graça no anfiteatro do Parque Vila Lobos. Montessori é o nome do musical de dança contemporânea inspirado na obra de Monteiro Lobato. O espetáculo é do grupo Monstrabe e tem canções executadas ao vivo pelos integrantes do grupo. Os contos do autor foram um ponto de partida para a montagem de Montessori e isso se reflete na coreografia, na cenografia e na música do espetáculo. Treinos de capoeira, Angola e Aikido foram parte do processo dos bailarinos do Monstrabe. Montessori fica em cartaz no Teatro João Caetano. Nós fomos visitar o Museu Oceanográfico na cidade universitária. O local já traz um ambiente de oceano com o piso da cor do mar. Lá, além de instrumentos usados para coleta e observação do ambiente marinho, abriga também 15 aquários. Um passeio bem bacana em família. Ele foi fundado em 1988, por uma comissão implementadora do museu na época. Foi criado como Museu e Aquário do Instituto Oceanográfico, que é um departamento do Instituto, e o objetivo dele era se tornar um elo de ligação entre as pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Oceanográfico na USP e a comunidade como um todo. A partir da década de 90, mais ou menos em 1992, que ele passou a assumir o nome de Museu Oceanográfico do Instituto Oceanográfico da USP. Nesse primeiro módulo do Instituto, a gente vai conhecer um pouco sobre o que é a oceanografia geológica. Então aqui a gente tem alguns equipamentos que nos auxiliam aqui a coletar o sedimento do fundo marinho. Aqui a gente vai ter um pouco do conhecimento do que a oceanografia física faz, Ela vai estudar as características físicas dos oceanos. São o quê? As correntes, as ondas, as marés. E para estudo dessas características, a gente tem alguns equipamentos aqui no museu. No módulo da oceanografia química, os visitantes eles vão poder conhecer um pouquinho mais o que são essas características químicas, O que são os gases dissolvidos, o que é a substância química, o que são os sais dissolvidos na água do mar. No módulo da oceanografia biológica, vocês podem observar
Como que a gente estuda os organismos dentro do ambiente marinho? Eles são basicamente divididos em 3 grandes grupos, que é o plâncton, o bento e o nécton. Aqui vocês vão poder ter noção do que é cada um deles e de como que equipamentos a gente utiliza para coletar esses organismos no mar, né? O museu também oferece mais duas atividades, 2 serviços, que é uma exposição itinerante, que pode ser solicitada através de ofício, que é sobre a Antártica, é a Expo Antártica, que mostra um pouco das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Oceanográfico da USP no continente antártico desde 1983, quando o Brasil firmou sua base de pesquisas lá na península da Antártica, na ilha do Rei Jorge, né? Um outro serviço que nós temos também aqui no Instituto, no Museu Oceanográfico, é o serviço de empréstimo de material biológico. É um serviço totalmente gratuito também. E no próximo bloco você confere os destaques nos cinemas. Voltamos já. Em 33 pinturas, desenhos e fotomontagens, o premiado Gordilo explora a ideia de que uma imagem submetida à reprodução permanente nunca alcança um estado definitivo. Ao lado, 58 obras de Querrido veiculam sua preocupação com a vocação social da arte. Vistas no México, Cuba e Venezuela, essas exposições itinerantes de 2 dos principais artistas espanhóis contemporâneos estão em cartaz no MASP até o dia 13 de julho. O Querrido, assim como o Gordilho, são artistas que se firmam no cenário espanhol ao redor dos anos 70. Então são artistas que já têm uma larga trajetória, né? Tanto o Querrido como o Gordilho. O Gordilho nasceu no final da década de 30, o Querrido nasceu em 46. Então você vê que são já artistas sêniores, né? Que começaram a aparecer na Espanha, como eu disse, sobretudo ao longo dos anos 70. Enquanto o Gordilho é um artista que mergulha mais dentro de si mesmo e põe em prática aquilo que a gente chama do olho interior, ou do olho introspectivo, né? O Querrido tem uma participação e mantém um diálogo com a realidade social e, sobretudo, política mais forte. Digamos que a marca do existencialismo no Gordilho, quem sabe se deva não tanto a uma postura, digamos, filosófica propriamente marcada, não é? Mas a esta preocupação que ele tem com aspectos imediatos da vida individual, não é? E de uma vida individual que ele está sempre pondo em discussão, que ele está sempre quase que desmontando. Então você vê isso muito claramente, por exemplo, naquela série das cabeças, que são cabeças impessoais, são cabeças sem olho. Na história da arte, o olho sempre ocupou um lugar de particular destaque, não é? E, no entanto, nas cabeças dele você percebe que não há olho, como também não há nada atrás. Ele, inclusive, numa visita que fez aqui na exposição, mencionou claramente isso, não é? Falou, são palavras dele, uma cabeça sem cérebro, uma cabeça que não pensa, uma cabeça que não sente, que não vive. Aí você pode ter, talvez, uma presença muito forte desta visão mais existencialista da vida, não é? Sem um caráter político muito forte. É sempre bom lembrar que o existencialismo tinha um caráter político, que talvez na pintura do Gordilho não apareça. A mesma coisa eu diria nas fotos dele que você mencionou, nas fotos de bonecos, né? Onde os bonecos, que ele chama até de uma série erótica, a série dos bonecos é uma série erótica,
onde os bonecos aparecem substituindo a figura humana, o ser humano. Então, se você junta esta série das fotos com exatamente aquela pintura das cabeças sem cérebro, você tem uma declaração do artista sobre o que é viver no século XX, que é marcadamente existencialista, eu diria, né? Tanto um artista quanto o outro passaram boa parte da sua juventude debaixo de uma opressão muito forte que o Querrido mostra, sobretudo, em seus desenhos. E mesmo depois que houve o final da ditadura do Franco, levou-se ainda algum tempo até que o clima de plena liberdade, não apenas política, mas também estética, pudesse se dar na Espanha. As pinturas que você vê aqui do Querrido têm um caráter artesanal mais claro, né? Ele recupera, portanto, uma tradição da pintura. Então você vê que há uma retomada de propostas tradicionais da pintura com um formato contemporâneo, né? O Cinetela Brasil, primeira sala itinerante de cinema e que exibe gratuitamente há 4 anos filmes brasileiros para o público de baixa renda, inaugurou uma nova sala. Idealizado por Laís Bodansky e Luiz Bolognese, o projeto já visitou mais de 140 cidades, onde boa parte delas não possui uma única sala de cinema. As salas do Cinetela Brasil são equipadas com material de última geração, ar-condicionado, projeção CinemaScope e som Stereo Surround. Esse cinema hoje, né, do Cinetela Brasil, ele é fruto de um sonho lá atrás, de 12 anos atrás, em que o Luiz e eu, num carro, a gente levava o nosso projetorzinho 16mm, uma tela pequenininha, curtas-metragens brasileiros, e a gente ia em praças, em cidades distantes, a gente foi viajando no interior do Brasil até Belém do Pará, passando por cidade até sem luz elétrica, exibindo filmes brasileiros. E era nesse formato mambembe, em que a gente fazia um trabalho nosso, porque a gente gostava, a gente aprendia muito, podia conversar com as pessoas, né, sobre o que elas tinham achado nos filmes, mas a gente via que o projeto fazia tanto sentido que não fazia sentido ser tão pequeno para pouca gente e não com a qualidade que o público merecia. Então a gente ficou aí um bom tempo apresentando o projeto para empresas, atrás de um patrocinador que entendesse a filosofia do projeto e que bancasse uma estrutura bacana como é hoje. A gente tem nessa sala de cinema aqui a mesma qualidade que você encontra nas melhores salas do shopping center. A gente tem um projetor lá atrás de 35mm, CinemaScope, com projeção surround, tem uma tela de 21 metros quadrados lá dentro, com cadeiras e ambientação de ar-condicionado. E no Brasil, só 8% dos municípios têm salas de cinema. E mesmo os que têm, pelo preço do ingresso, é uma minoria que vai assistir os filmes, né? Então, quando as pessoas entram no cinema, elas vivem a emoção de estar vendo o cinema pela primeira vez. Isso é muito forte. Então, eu passei por uma situação, uma vez no interior do Piauí, de terminar a sessão, nós não tínhamos ainda essa sala, a gente projetou dentro da igreja e no final da sessão veio uma senhora de uns 75 anos, abraçou a Laís, chorou e falou: eu sabia que eu não ia morrer sem antes ver o cinema, né? Isso é muito forte. Outro dia no Paraná também, já com o Cinetela Brasil, a sessão acabou e ficou um casal que não saía da sessão, uma mulher grávida e o marido. E a minha equipe falou: nossa, acho que eles gostaram muito do filme e tal, mas tenho que pedir para eles saírem para entrar o próximo público. Aí quando eles foram pedir para o casal sair, o marido falou que ela não está conseguindo levantar porque ela está entrando em trabalho de parto. Ela começou a ter contração no meio do filme, mas quis esperar o filme acabar. E quase que o nenê nasce dentro da sala de cinema, porque a mãe não conseguia sair da sala de cinema. Isso é a força do cinema, né? Qualquer lugar onde as pessoas se reúnam, né,
em favor de assistindo a um espetáculo, seja no cinema, seja no teatro, é sempre uma emoção, é sempre mais fértil, né? Como eu não fazia cinema há muito tempo, eu estou encantada. E, obviamente, passei a tomar mais conhecimento, né? Fiquei sabendo mais das intimidades, digamos assim, desse universo. E um projeto como esse há que se dar todo o apoio. Você confere agora os destaques nos cinemas. What you digging for? Treasure. Base 17. No, that is... Estreia o romance Um Amor para Toda a Vida. Em 1943, um soldado à beira da morte entrega um anel a um dos moradores para que o objeto seja devolvido à sua namorada que está nos Estados Unidos. Aproximadamente 50 anos depois, um homem encontra o anel e segue os rastros do soldado a fim de entregar o objeto à sua verdadeira dona. I wish you wouldn't go up that mountain at all, you know that? I wish you wouldn't go near it because things go on there, you know, that you shouldn't be poking your wee nose into. I'm trying to understand what happened to her. The war happened, for Christ's sake. The kids she knew, some of them didn't make it back. You did. Hey, Ethelette, come on. Okay. I found something. Well, it wasn't your brains, was it? I found a ring, a gold ring. Ethel and Teddy. If I don't make it through this, I gotta know that there's somebody to look after Ethelette. What are you talking about? I will always. Os personagens da Eterna Fantasia de C.S. Lewis ganham vida nova no novo capítulo da série As Crônicas de Nárnia. Dessa vez, os irmãos Pevensey são magicamente transportados da Inglaterra ao mundo de Nárnia, onde uma emocionante e perigosa aventura e um teste ainda maior de coragem e do destino os aguarda. I think it's time we found out what went on here. Who are you? I am Prince Caspian. You may find Narnia a more savage place than you remember. É vital a descrição do cadáver. Estreia o brasileiro Corpo. Em São Paulo, ossos são desenterrados de uma vala comum e levados ao Instituto Médico Legal. O descobrimento agita a vida de um médico legista que até então vivia enterrado até o pescoço de tédio. Ele recebe a ajuda de sua supervisora para identificar os ossos, que podem ser de guerrilheiros. O longa foi eleito pelo público como um dos melhores da última edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Suave coisa nenhuma. Eu quero saber onde é que está o auto de reconhecimento do corpo 2342. Ela não tem idade para ser minha mãe. Esse cadáver não é recente. Alguém tem que vir reconhecer esse corpo. Se até amanhã não vier ninguém, ele vai ser enterrado como qualquer outro. Seus músculos atrofiados mostram um estado avançado de decomposição moral. Mãe, atende. Você tá aí ou morreu? Cadê o corpo? Que corpo? It's a long way, it's a long way. Estreia no cinema Sex and the City, filme baseado na série de TV norte-americana. 4 jovens, desejáveis e cheias de desejo. Amigas inseparáveis na selva urbana de Nova York, trocando confidências,
sobre seus confusos relacionamentos sempre em mutação, tão diferentes quanto suas naturezas. Descubra o que aconteceu com Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda 4 anos depois do episódio final da série de sucesso. Yep. After the 15th? We broke up a lot. But real life? 200 people? But don't you I want? want you. That's what I want. Always has a twist. We've got a problem. I got the call today. I didn't want to hear. I can't believe I was running around New York thinking I'm finally getting my happy ending. And let the wedding get bigger than big. What are all these voices? Have you ever been a personal assistant? No. Why'd you move to New York? O Programa em Cena fica por aqui. Mande seu e-mail pra gente no endereço cultural@canalsp.com.br. Acesse nosso site também, www.canalsp.com.br. E até o próximo programa. Tchau.